Olá, pessoal! A gente vai dar continuidade à nossa aula de retas, só que agora a gente vai usar um programinha chamado GeoGebra. Ele vai nos auxiliar na construção das retas, das semi-retas e dos segmentos de reta. Então, vamos lá? Primeiramente, a gente vai fazer a construção de uma reta. Então, eu vou colocar aqui um ponto A, e aqui eu vou colocar, então, o ponto B. Certo? A gente acabou de construir, simples assim, uma reta. Professora, cadê a setinha? Aqui ele não tem a setinha, ele dá a ideia de continuidade do infinito, porque ó, ele vai extrapolar aí a nossa tela. Né? Então dá a ideia de continuidade, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá certo? Então a gente acabou de construir uma reta que passa pelos pontos A e B. Agora, como é que a gente vai indicar essa reta? Lembra que a gente vai ter que colocar os pontos A e B, e acima desses pontos vamos colocar o símbolo da reta, que é a barrinha com a setinha nas duas extremidades. Então, vamos lá. Aqui nesse programa ele demora um pouquinho para a gente poder fazer, mas fica super bacana. Então agora é só a gente colocar as letras A e B, apertar um OK, e olha que lindo. Então, a gente acabou de construir uma reta que passa pelos pontos A e B, e fizemos aqui como que a gente indica essa reta A e B. As letras A e B maiúsculo, porque são os pontos, e acima dessa reta, a setinha que simboliza a nossa reta. Tudo bem? Agora vamos então construir uma semi-reta. Qual é o conceito de semi-reta, pessoal? Lembra? Possui início, porém não possui fim. Então vamos fazer aqui, eu vou colocar um ponto, tendo início aqui, só que a gente vai puxar para cá, vamos fazer ela menor. Então, olha só, construímos uma semi-reta, iniciando no ponto C, passando pelo ponto D e ó, vai embora. Olha a ideia de continuidade aqui. Vai embora para a nossa direita. Tudo bem? E como é que a gente vai fazer a representação? Como é que a gente vai indicar essa semi-reta? Da mesma forma, eu vou colocar as extremidades C e D, e acima das letras que são maiúsculas, porque determinam pontos, a gente vai colocar o símbolo da semi-reta. Então, vamos lá? Procurar aqui o símbolo da semi-reta. Aqui, ó. E quais são os pontos? C, D. Então, C, D. Pronto. Aperto um OK e a mágica acontece. Olha lá. Então, esse ficou muito para baixo. Vamos só mover um pouquinho para cima. Olha lá. Então, aqui a gente acabou de construir uma semi-reta com início no ponto C. Perceba que ó, o ponto C não tem setinha, porque não tem continuidade. Ele começou exatamente aqui, passa pelo ponto D e vai embora. Essa ideia de continuidade a gente representou com a setinha aqui, que simboliza a semi-reta. Agora, vamos fazer a construção de um segmento. Segmento. Lembra o conceito de segmento? Possui início e possui fim, bem determinado, bem estabelecido. Então vamos colocar aqui, ó, iniciou no ponto E, e vou fazer ele um pouquinho maior, e finalizou no ponto F. Então aqui eu tenho o segmento EF. Como é que a gente vai fazer a representação? Lembra? Eu vou colocar E e F, e acima dessas duas letras eu vou colocar uma barrinha que indica o segmento, um tracinho. Então vamos lá. Procurar aqui o símbolo de segmento, tá ali. Esse é o símbolo do segmento.
E quais são os pontos EF? EF. Ok, e tá lá. Então, ó, aqui eu tenho um segmento que inicia no ponto E e finaliza no ponto F. E qual é a indicação? É F com a barrinha aqui em cima. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham principalmente aprendido. Anotem todas as suas dúvidas para a gente poder tirar no momento adequado. E a gente se encontra numa próxima videoaula ou nossa aula online. Beijos, fiquem com Deus.